Você está preparado para viajar no tempo? Hoje eu quero te convidar a voltar numa época muito diferente da que vivemos atualmente. Uma época em que o telefone ficava na parede da sala, em que as crianças brincavam até escurecer, em que as famílias se reuniam para assistir televisão. Uma época simples onde a música do rádio podia marcar uma vida inteira. Feche os olhos por alguns segundos e tente se lembrar. Qual foi a primeira coisa que veio à sua mente quando eu disse anos 80? Talvez uma música, um programa de televisão, uma lembrança da sua juventude, ou talvez um momento simples que hoje parece impossível de acontecer novamente. Hoje vamos realizar 10 lembranças que marcaram os anos 80 e continuam vivas no coração de milhões de brasileiros. E eu tenho certeza que pelo menos alguma delas vão despertar emoções que estavam guardadas há muito tempo. Antes dos aplicativos de música, de internet, muito antes dos celulares, o rádio era o grande companheiro das famílias. Ele acordava as pessoas pela manhã, acompanhava durante o trabalho e fazia companhia durante a noite. Quem viveu aquela época certamente se lembra da expectativa de esperar a música favorita tocar na rádio. E quando ela começava, era uma alegria enorme. Muitas pessoas até gravavam as músicas em fitas cassetes, mas havia um desafio. Torcer para que o locutor não começasse a falar no meio da gravação. Parece simples hoje, mas eram esses pequenos momentos que tornavam tudo especial. Os anos 80 tinha algo que hoje se tornou raro. As ruas cheias de crianças. Bola, bicicleta, pega-pega, esconde-esconde, queimada. A diversão não precisava de bateria, de internet ou tela. Bastava encontrar os amigos. Era comum os pais chamarem os filhos quando começavam a escurecer. E muitas vezes ninguém queria entrar para casa. Foram amizades construídas no asfalto, na terra e nas calçadas dos bairros. Memórias que permanecem até hoje. Na sexta-feira ou no sábado, muitas famílias tinham um ritual: ir até a locadora, entrar naquele lugar cheio de fitas e escolher um filme para assistir. A decisão podia levar vários minutos. E quando o filme mais procurado não estava disponível, era preciso encontrar outro. Mas, curiosamente, isso fazia parte da diversão. Era um programa simples, mas que reunia toda a família. Os anos 80 foi uma década inesquecível para a música. As canções tinham identidade, as letras eram decoradas, os discos eram ouvidos do começo ao fim. Muitas dessas músicas se tornaram trilhas sonoras de namoros, amizades, festas e momentos importantes da vida. E até hoje basta ouvir alguns segundos de uma dessas canções para que dezenas de lembranças voltem imediatamente à mente. Naquela época existia poucos canais, mas isso fazia com que milhões de pessoas assistissem aos mesmos programas. E no dia seguinte, todos comentavam os acontecimentos. As famílias se reuniam na sala, as crianças esperavam ansiosamente pelos programas infantis e os adultos acompanhavam novelas, auditórios, atrações que se transformaram em verdadeiros fenômenos nacionais. A televisão era um ponto de encontro. 15 para as 7, os melhores momentos dos 20 anos de Os Trapalhões. Amanhã, pegue a onda da Globo.
Todo mundo tinha um amigo, um primo ou um vizinho que aparecia com um cubo mágico. Parecia fácil, mas bastavam alguns segundos para perceber que não era. Milhões de pessoas passavam horas tentando resolver aquele desafio colorido. Alguns conseguiram, a maioria não. Mas todos se divertiram tentando. Foi uma das maiores febres da época. Rubik's Cube. Over 3 billion combinations, but just one solution. Hoje, tiramos centenas de fotos por mês. Nos anos 80 era diferente. Cada foto tinha uma importância. Era preciso comprar filme, esperar revelar e só depois descobrir como as imagens tinham ficado. Talvez por isso as fotos daquela época tinham tanto significado. Cada uma delas representava um momento que realmente merecia ser guardado. Quando aconteceu o primeiro Rock in Rio, o Brasil mostrou ao mundo a sua força cultural. Era 1985 e foi um acontecimento histórico. Milhares de pessoas viveram momentos inesquecíveis. Quem assistiu pela televisão também sentiu que estava presenciando algo especial. Foi um marco que ajudou a definir a identidade musical daquela geração. Naquele momento, ninguém imaginava exatamente o que estava por vir. Os computadores pareciam máquinas do futuro. Poucos tinham acesso, mas já era possível perceber que uma transformação estava acontecendo. Então era só colocar, pedir o número da receita, a receita apareceria na tela. Você colocaria o número de pessoas e daria a quantidade exata para se fazer para 2 pessoas, ou para 10, ou para 100, a quantidade que você colocar sem maiores cálculos. É só colocar no teclado quantas pessoas imediatamente aparecem. Décadas depois, aquela tecnologia mudaria completamente a forma como vivemos. Mas tudo começou ali, nos anos 80. Talvez a maior lembrança dos anos 80 não seja um objeto, nem uma música, nem um programa de televisão. Talvez seja a sensação de viver em um tempo diferente. Um tempo em que as conversas aconteciam pessoalmente, em que os encontros eram combinados sem mensagens instantâneas, em que as pessoas conheciam os vizinhos pelo nome, em que muitos momentos simples acabavam se transformando nas melhores lembranças da vida. Talvez seja por isso que tantas pessoas sentem saudade daquela época. Porque ela nos lembra de uma fase em que o mundo parecia um pouco mais devagar, e justamente por isso, cada momento parecia durar mais. Antes de encerrar, eu gostaria de deixar uma reflexão. Quando olhamos para os anos 80, a saudade nem sempre está nos objetos, nas músicas ou nos programas de televisão. Talvez a maior saudade esteja na forma com que as pessoas viviam. As crianças brincavam mais nas ruas, os jovens conversavam mais pessoalmente, as amizades pareciam mais próximas, os momentos simples tinham um valor enorme. É claro que o mundo evoluiu e a tecnologia trouxe muitos benefícios. Mas ao longo das décadas, parece que parte daquela inocência foi ficando para trás. A inocência das brincadeiras sem preocupações, a inocência de acreditar que uma tarde com os amigos podia ser o melhor momento da semana. De viver o presente sem a necessidade de registrar tudo. Talvez seja por isso que tantas pessoas guardem os anos 80 com tanto carinho. Porque, mais do que uma década, eles representam uma época em que a vida parecia mais simples, mais próxima e, de certa forma, mais humana. Agora eu quero saber, qual dessas lembranças fez você voltar no tempo? Escreva aqui nos comentários. E se você gostou dessa viagem do passado, inscreva-se no canal Biografia Narrada, porque em breve faremos juntos uma nova viagem pelas décadas que marcaram nossas vidas.